Bom dia! Como você está hoje? Feliz? Com o Senhor nós somos felizes. Vai iniciando a semana com alegria, no seu lar, com a sua família, com esperança, com paz, mesmo que as lágrimas venham aos seus olhos, a esperança, porque vai passar. Então louve, adore, ame ao Senhor, com toda a tua força. Não tem nada mais importante para a tua vida, para a minha vida, que não seja viver para Ele. Porque a minha vida é dele. Ele me deu o sopro de vida, mas pertence a Ele. Você e eu pertencemos ao Criador, que fez os céus, a terra e tudo que existe. Como está você hoje? Se você estava sem esperança, abra o teu coração, porque o Senhor é a tua esperança. E eu venho te dizer, com todo o meu coração, assim como eu tenho problemas, que também só existe problemas na minha casa, existe na minha casa e na sua casa, nós temos o Senhor, que é acima de todas as coisas, que conduz a tua vida e que faz com que você se sinta bem, porque Ele é o teu Pai, bondoso, amoroso e misericordioso, que está do teu lado. Bom dia, Romildo, que Jesus te abençoe, meu filho. Bom dia, Lília, que o Senhor te abençoe. E que essa semana seja uma semana onde você veja a vitória na tua casa, na tua família, na tua vida. E eu escolhi um texto hoje para a gente meditar. Oi, Kelis, linda. Um texto bem bom para a gente meditar e bem interessante, porque esse texto, ele fala de Abraão, o pai da fé. E diante de tudo que a gente vem passando nesses últimos dias, a gente tem que entender o que é fé. A fé que vem do próprio Deus para o nosso coração, que desvenda aquilo que a gente simplesmente via de uns olhos limitados para um ilimitado, vê além dos nossos olhos. A esperança do futuro. Você contempla de longe aquilo que Deus já tem preparado para você. Olha que maravilha. Assim foi a vida de Abraão. E aí eu escolhi esse texto para que a gente pudesse dar uma olhada como que nós devemos se portar diante de Deus. Olha lá os versículos. Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, provavelmente meio-dia, né? Levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu ao encontro dele. E aí disse: Senhor meu, né? Se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, quer dizer, fica comigo. Aí imediatamente ele providenciou a hospedagem. Se nós fôssemos assim com o Senhor, né? Para um pouco aí para pensar. Olha o que foi que ele fez. Ele tinha 99 anos, ele correu, pegou um novilho, o melhor que ele tinha, mandou o servo preparar, ele agilizou a hospedagem do Senhor. Isso é muito interessante a gente parar para pensar, porque muitas das vezes a gente não tem sido hospedeiro. Mas presta atenção como nós deveríamos tratar o Senhor. Abraão prostra-se em terra e adora. Primeiro momento, adore.
Adore quem está com você, quem vive com você ao seu lado. Bom dia, Jaiana. E aí, diante dessa adoração, o que é que você vai fazer? Você vai servir. E se você olhar aqui, esses 3 homens, imediatamente Abraão sabia que era da parte de Deus. No verso 14, ele diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente impossível? Aqui já é Deus falando com ele. O próprio Senhor falando com o Senhor. O 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Então, dentre aqueles 3 homens, um era o Senhor. E ele sabia disso. Por isso, ele prostrou-se diante dele e ele aceitou a adoração de Abraão. O Senhor visitou o lar de Abraão e hoje e todos os dias ele visita o nosso lar. Como você tem recebido o Senhor no seu lar? Ele veio com propósito nesse dia a Abraão. Ele veio mostrar a Abraão que na velhice dele, ele teria um filho. Que promessa! Há um homem com quase 100 anos, a esposa também, e eles, velhinhos, iam ser pais. Era para mostrar que para Deus nada é impossível. Nada. Nós somos limitados, ele não. Você sabe o que você realmente precisa na sua casa? Às vezes a gente não para pensar nisso. O que você precisa realmente na sua casa? Às vezes você olha e vê só o material. Mas o que nós realmente precisamos na nossa casa é a presença do Senhor. E muitas das vezes ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Como está a presença do Senhor na tua casa? Você tem sido feliz de tê-lo como seu Senhor? Sabendo que, mesmo diante de coisas impossíveis como Sara e Abraão, que não poderiam mais gerar filhos, e ele seria o pai de muitas nações, ele contemplaria, mesmo sem participar, ele via pela fé. Creia. Crê somente. Você sabe o que realmente você precisa na sua casa, na sua vida. Porque senão você é o melhor, o mais infeliz de todos os homens. Que privilégio nós temos, gente, de termos o Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Descansa nele. Vai passar. Abraão recebe o Senhor com tanto carinho. Ele corre e já agiliza tudo que era necessário para aquela hospedagem de um rei. E o que ele tinha de melhor ele ofereceu. O melhor da farinha, o melhor do novilho, e tudo isso ele foi providenciar. Mas ele sabia que o Senhor tinha algo muito especial para ele. E todos os dias o Senhor tem coisas especiais para nós. Mas muitas das vezes a gente não abre os nossos olhos para enxergar e nem agradecer as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. Ele te dá saúde, trabalho, lá, família, amigos. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. E sabe como que ele estava a posição de Abraão? Ele serviu e ficou de pé como um mordomo para dar o melhor dele para o Senhor. Que privilégio a gente ter o Rei dos Reis na nossa casa, na nossa vida. Valorize cada momento da tua vida. Valorize cada bênção recebida na tua vida. O que é que você anda fazendo na sua casa?
comendo? O que você está colocando na mesa da sua casa? Como você se porta diante daquilo que o Senhor providenciou para que você se alimentasse? Dê graças a cada momento da sua vida. O que você tem conversado na sua casa? O que você tem visto na sua casa? Você não pode esconder nada de ninguém ou de Deus. Mas olha bem, quando ele anunciou a promessa que Sara teria um filho, ela riu no seu íntimo. Ela não deu uma gargalhada para que todos ouvissem. Ela riu no seu íntimo, respeitando o Senhor e amando o Senhor. E aí ela foi indagada por esse riso de incredulidade. No seu íntimo, porque o Senhor conhece o meu e o teu coração, os teus pensamentos, as tuas atitudes, mesmo que ela não venha nem esteja ainda no campo do pensamento, o Senhor já conhece antes do que você pratique. E ela disse, não ri. Ele disse, sim, você riu. Depois você lê o texto com calma e você vai ver como Deus te ama. E mesmo sabendo da tua incredulidade, Ele quer participar com você todos os teus dias. Ele está na nossa casa todos os dias. O que você tem conversado com Ele? Você já parou para pensar, para conversar com o Senhor? Pois é, muitas das vezes a gente esquece de conversar com Ele, não é mesmo? Mas a gente precisa acordar para isso. Qual o momento que você conversa com Deus? Só quando você vai à igreja, muitas das vezes agora não podem ir. Poucos são aqueles que têm o privilégio de ir à casa do Senhor adorar. Como você tem adorado o Senhor no seu culto individual e no seu lar? Você pode fazer o culto em casa e muitas das vezes as coisas, a correria do dia você não faz. Ele faz parte da pessoa especial da tua vida, porque aquela pessoa especial da tua vida, você procura conversar com ela. Você tem conversado com o Senhor todos os dias? Senhor, muito obrigado. Muito obrigada porque o Senhor providenciou tudo para mim. Muito obrigado por acordar e ver o sol, e ver o meu esposo, meus filhos, e poder preparar alimento para eles, cuidar deles. O que nós estamos fazendo da nossa vida, gente? Abraão nos mostra o quanto é maravilhoso termos o Senhor para visitar a nossa casa. E o Senhor tinha a finalidade de avisar para ele uma coisa maravilhosa, que ele ia ser pai, ia continuar aquela promessa que ele não falha. Quando o Senhor promete, ele cumpre. Mas existia outra coisa que ele ia fazer, e ele não poderia deixar de avisar a Abraão, seu servo. Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado está de forma que não dá mais para suportar. Que dias nós estamos vivendo? Vocês já pararam para pensar nisso? Que o Senhor pode destruir com o sopro da sua boca. Como nós temos vivido diante de Deus, como nós temos nos portado, nos colocado, diante do Senhor. E o Senhor ouve a oração de Abraão. E Abraão começa a interceder, porque ele tinha um coração que amava o próximo. E ele diz, mas se tiver 50, se tiver 10, aí ele para. Até 10. Justos, o Senhor não destruiria aquela cidade. Que vida nós estamos levando como cristãos? Temos que lembrar disso. O Senhor é o reto juiz e Ele, sim, tem o poder para todas as coisas, para restaurar e para destruir.
Pois é, Sara sorriu. Ela sorriu olhando para as circunstâncias. Um sorriso de incredulidade. E muitas das vezes você olha o impossível, você diz não tem jeito, porque você simplesmente para olhando para as coisas que não vêm de Deus, que vêm da tua fé. Que é como a onda do mar. Uma hora acredita, outra hora deixa de acreditar. Não. A fé é a certeza. Essa é a fé. Que Deus fortalece a minha vida e a tua vida. Cheia de esperança, de alegria. Tu e tua casa é abençoada pelo Senhor, né? E aí, o que a gente pode declarar a Deus? Nada. Nós temos que adorar o Senhor. Tem muita gente declarando coisas aí que não tem nada a ver. Eu declaro. Não existe isso. Adore. E tenha certeza de que Ele vai fazer porque Ele está cuidando de você. E Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, como nós falamos aqui. Criou todas as coisas e criou eu e você para adorar a Ele. Como é bom a gente ter o Senhor na nossa vida. Agora, você já parou para pensar o propósito de que como Ele salvou você, separou você para servi-lo? Pensa comigo. Às vezes eu fico pensando aqui, qual o propósito de Deus para a minha vida aqui na terra? Olha para ti agora e vê o propósito. Olha aqui, Noé, o propósito de Noé. Aí eu coloquei. Qual foi o propósito de Noé? Salvar sua família numa arca. Depois o propósito de Moisés, libertar o povo do Egito. E aí a gente vai, João Batista, preparar o caminho do Senhor. E Paulo, pregar o evangelho a todas as nações. E chegou a mim e a você. O propósito aconteceu? Com certeza aconteceu. Qual o propósito na tua vida? Olha para dentro de você. O que você vai deixar diante da população que continuará vivendo quando você for ao encontro do Senhor? Como eles vão lembrar de você? Como você tem recebido o Senhor na tua vida? Tem dado a importância que realmente você precisa dar? Sabe o que Abraão fez? Ele disse que contemplaria o que as gerações que continuariam amando o Senhor, assim como ele amava. Eu quero que as gerações que virão depois de mim na terra sejam gerações comprometidas com Deus. E é isso que eu quero. Não perca tempo. Mostre os seus netos, os seus filhos, o quanto é maravilhoso ter a Deus na vida deles. Ensine, não cometa o erro de ocultar a maior notícia para os seus filhos. Ensine, exalte ao Senhor, agradeça ao Senhor e ensine a seus filhos e as outras gerações que virão. Os netos, bisnetos, louvarão e adorarão o Senhor. É a sua descendência. Interceda por ele. Todos os dias. Diga, Senhor, obrigada pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu genro, pelas minhas noras, pela minha família. Porque eu e minha casa serviremos a Ti com alegria. E o Senhor atende a minha e a tua oração. E Ele cuida, e Ele guarda, e Ele protege, porque Ele é bom, perfeito e misericordioso. Ele é muito maravilhoso. Então, interceda todos os dias. Adore, ore,
Busque o Senhor. Seja perseverante na sua oração. Seja uma mulher, um homem que saiba se colocar diante de Deus. Ele está aqui. Está aí com você. Está na tua casa para tomar esse cafezinho. Ele providenciou tudo para nós. Esse café que a gente vai tomar aqui é diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então chama a tua mãe, se você tem a sua mãezinha, chama teus filhos, chama teu esposo, chama quem está perto de você e diga: obrigado, Senhor, por poder tomar esse café na segunda-feira, agradecendo a Ti. Toda a minha casa sabe que Tu existe, que Tu está aqui e que Tu vive e que tem um propósito para cada um de nós vivermos felizes, adorando a Ti, amando a Ti e cada dia entendendo que todas as coisas, por pior que seja, qual o problema que seja, ele vai passar, porque o Senhor é o meu Senhor e o Senhor da minha casa, e eu hospedo o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma. Senhor, fica na minha casa e abençoa a minha família. Toma esse café comigo e seja aquela pessoa mais feliz do mundo por saber que o Senhor te ama e Ele teve um propósito de quando te criou para você ser aquele adorador, aquela adoradora dEle, e exalte o nome do Senhor. Como é maravilhoso! Nós não estamos sozinhos. Alegre o teu coração. Tenha um dia de paz, de muita alegria. É o que eu desejo nessa segunda-feira para todos nós. Deus abençoe a cada um.